meninas, eu sou a Nana Cucci e este é mais um vídeo da série Construindo Blocos. Aqui eu te mostro como construir o seu bloco do início ao fim. E hoje nós vamos fazer um trabalho de construção e desconstrução. E eu te mostro nesse vídeo como cortar, montar e finalizar o seu trabalho. Então fica comigo porque é hora de se divertir. Vamos começar? Hoje nós precisamos de alguns materiais e toda vez que a gente começa um trabalho a gente pensa por onde começar. Primeiro a gente pensa em qual bloco que a gente vai montar. Você não sabe ainda, mas é um bloco de construção e desconstrução de tiras. Então eu vou preparar para hoje 6 cores diferentes de tecido. Eu escolhi essas 6 cores, o verde, o azul, o amarelo, o rosa claro, o laranja e pink. E o que eles têm em comum? Todos são de bolinha branca. Sempre tem que ter um ponto em comum nos tecidos para que eles fiquem harmoniosos. Nós precisamos de tira de 85 centímetros por 6,5 centímetros. E quais são os materiais que a gente precisa para montar qualquer bloco de patchwork? Nós vamos precisar dos tecidos para o nosso bloco, da placa de corte, que é essa verde aqui, da régua de patchwork, do cortador circular, de um descosturador, que é sempre bom a gente ter um descosturador à mão ou um abridor de casa, e neste caso de linhas neutras, ou branca por conta das bolinhas, ou uma linha manteiga, uma linha neutra, porque eu tenho várias cores. Alfinetes de patchwork e sua máquina de costura. Também como apoio a gente vai precisar de um ferro, que a gente sempre precisa passar nossos trabalhos, e uma base para a gente passar os trabalhos nesse ferro. Então, vamos começar? Depois que a gente corta as 6 tiras de 85 por 6,5, a gente vai montar essas tiras na vertical. Então, a gente vai fazer a costura dessas tiras aqui na vertical, tá? Eu vou abrir todas as tiras para vocês verem como vai ficar e a gente vai já organizando o nosso trabalho para na hora de costurar a gente não se perder. Então são essas as minhas cores, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou começar pela verde e azul. Então eu vou colocar frente com frente, alinhar e passar um pé de máquina. E assim eu vou fazendo com todas as outras tiras, até montar todas as tiras e a gente começar a desconstrução do nosso bloco. Para costurar, você alinha bem os tecidos um com o outro, sempre frente com frente e costura um pé de máquina. Quando você for colocar a próxima cor, você abre o seu tecido, na sequência você já posiciona o seu tecido aqui na ponta que você quer, no azul, que seria o caso, né, na minha cor azul. Você vai alinhar bem e continuar. E assim você vai fazer com todas as 6 tiras.
todas as tiras costuradas, agora a gente vai passar nosso trabalho. Chegou a hora de passar, você vai passar todas as costuras para o mesmo lado. Trabalho passado, agora a gente vai começar a montagem do bloco. Bom, passado o nosso trabalho, agora nós vamos cortar 2 quadrados de 30 por 30. Já alinhei a peça na nossa placa e vou cortar 2 blocos de 30 por 30. Depois que nós montamos e nós cortamos 2 blocos de 30 por 30, como a gente vai fazer? Nós vamos pegar e montar frente com frente, mas um na horizontal e outro na vertical. Então, eu vou juntar os 2 blocos assim, olha. Certinho, frente com frente, um na horizontal e o outro na vertical. Juntei bem meus blocos, um sobre o outro, e agora eu vou passar uma costura na volta toda deste quadro, fechada. Vai um pé de máquina na volta inteirinha do nosso bloco. Para não sair do lugar, eu vou alfinetar a minha peça e ir para a máquina de costura. Sempre que você for costurar, é bom dar uma alfinetada para que a peça não ande. Mas quando você já tem algumas camadas costuradas, já tem um trabalho de patchwork feito, você tem todas as costuras que querem caminhar, que querem sair andando por aí. Então a gente tem que impedir que elas andem e a gente alfineta o nosso trabalho, tá? Então você vai alfinetar. Vai para a máquina de costura e vai passar uma costura na volta toda com o pé de máquina. Vamos costurar? Eu já costurei a volta toda do bloco. Agora vamos tirar os alfinetes. E agora a gente vai fazer a parte que é a parte interessante do bloco, a mais interessante, né? Você vai pegar a diagonal, ponta a ponta, e fazer um corte. Sem mudar o tecido de lugar, você vai cruzar outra diagonal na outra ponta, de ponta a ponta da costura e cortar de novo.
você tem o seu bloco dividido em 4 partes. Você vai abrir as partes. Você vai abrir as partes da diagonal. Olha que legal, que bonito ficou o trabalho. E você vai montar o bloco como você quiser. E aí, olha só toda a possibilidade. Você pode deixar do jeito que estava e simplesmente montar assim o seu bloco. Ele fica no centro, um bloco montado inteiro e na lateral ele todo enviesado. Você pode girar uma vez cada uma das peças e você tem um outro bloco totalmente diferente. Você pode, vamos voltar onde estava. Esse bloco é demais, né? Vamos voltar onde estava. Você pode girar só as pontas e ele monta um outro bloco. Se você voltar, você pode girar as outras pontas e então você deixa a sua criatividade solta. Todas as combinações que você quiser fazer, você pode fazer nesse bloco. Cada combinação é um bloco diferente. Então você monta um bloco, desconstrói ele. A gente montou 2 blocos de 30 por 30 em tiras, juntou, desconstruiu e a partir dessa desconstrução você tem várias possibilidades de combinação para montar cada bloco de uma forma diferente. Então, se você fizer uma colcha com esse bloco, você pode montar todos do mesmo jeito, você pode montar um de cada em cada sequência e aí a sua criatividade está solta. Eu vou passar e eu vou te falar outras curiosidades sobre esse bloco. Fica comigo! Você lembra de deixar as costuras para o mesmo lado. Então, você sempre passa com as costuras alinhadas. É normal ficar os biquinhos porque a gente cortou o tecido e ele estava em outra posição. Ele estava assim, quando eu virei os biquinhos ficaram para o outro lado. Isso é normal, tá? Depois a gente vai corrigir. Qual que é o lado da costura? Tá vendo que tem todos os lados aqui das primeiras linhas e esse já tá virado para cá? Se esse tá virado para cá, eu vou virar todos. Ah, mas tem alguns que já estão no sentido certo e outros estão no sentido errado. Eles estão porque a gente colocou o bloco um em cada posição. A gente inverteu o bloco na hora de juntar e costurar. Então acontece isso mesmo. Eu vou passar para tirar a tensão da minha linha, para deixar meu bloco bonito. Quando eu for juntar esse bloco, ele vai precisar estar bem passadinho, para que a gente não tenha problema de diferença nas costuras. Mas já deu para vocês imaginarem, para vocês perceberem o quanto ele é criativo, esse bloco, né? É muito legal. Eu já passei, agora eu vou construir um desenho. Vou pegar toda essa desconstrução e construir de novo. Olha que bacana o desenho que eu quero construir para você. Eu quero que o centro forme um bloco inteiro e que a ponta forme outro bloco. Então aqui eu desenvolvi um bloco espelhado, não sei se vocês conseguem ver, e aqui na ponta, cada ponta ficou de um jeito diferente. E daí você pode construir do jeitinho que você quiser. Eu quero falar para você os principais erros que as pessoas que não conhecem as técnicas de patchwork têm quando montam esse bloco. Quando uma pessoa vê uma colcha com um bloco assim, primeira coisa que ela pensa, é fácil. Eu vou cortar um monte de pedacinho e vou juntar. Um pedacinho maior, um pedacinho menor, porque esse quadro, a gente monta em diagonal, mas ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar assim, pra gente montar nossa colcha, né?
Ele vai ficar assim. Na hora de você construir o bloco, ele vai ficar assim. Então a pessoa fica pensando, eu vou pegar um pedacinho aqui, juntar um pedacinho ali, ou então eu vou fazer primeiro essa parte, depois eu monto essa. E ela não entende que tudo isso é uma desconstrução de uma construção anterior. Então ela fica tentando montar pedaços, ela enxerga a parte, mas ela não enxerga o todo, ela não enxerga a origem do todo. Você que já conhece patchwork, ou você que está nessa jornada comigo e vai passar a conhecer as técnicas de patchwork, você vai pensar, a sequência das cores é sempre a mesma. Ela está fora de posição, mas é sempre pink, laranja, rosa, amarelo, azul e verde. Pink, laranja, rosa, amarelo, azul e verde. Pink, laranja... Então você percebe que tem um padrão de tira que você forma anteriormente e você desconstrói para chegar nesse bloco. Mas quem não conhece patchwork não consegue enxergar esse padrão de cor para fazer o bloco e tenta fazer por partes, por pedaços. Então, realmente, para quem não sabe fazer, para quem não descobre a charada, o segredo o truque do quadro, do bloco, vai ter muita dificuldade e vai achar que é impossível fazer patchwork sem ser uma pessoa muito habilidosa, sem ter muito conhecimento de costura e muito conhecimento e muitos anos de prática. Mas você viu comigo nesse bloco que é muito mais simples do que parece. Você corta as tiras, monta as tiras, divide os blocos, constrói, reconstrói e constrói de novo e você tem essa dança de cores maravilhosas. E realmente assim, isso é o que encanta o patchwork. E esse bloco, ele surgiu de uma necessidade de economizar tecido. Toda vez que você faz uma coxa, um trabalho, sobram os que a gente chama os borders, que são as faixas que a gente faz a finalização da peça. E sempre sobra. Como desse daqui também sobrou, lembra que eu te falei que a gente ia cortar as tiras de cada tecido? E cada tecido tinha um tamanho diferente. Então, olha, sobrou esse daqui de amarelo, um pedaço menor de verde, já um pedaço maior de pink. E essas sobras, elas vão abrindo espaço para que a gente monte blocos que usam estes retalhos. Esse daqui, que são desiguais, tem um trabalho lindo que é feito com ele, que chama Jelly Roll. É muito lindo. Então, assim, cada sobra de uma peça anterior, de um bloco anterior, abre espaço para a gente criar e usar essa técnica para outros blocos, porque o patchwork, ele tem essa essência de reciclar, de aproveitar pedaços, de aproveitar o máximo do seu material. Então essa foi a razão porque esse bloco de construção e desconstrução, ele surgiu para aproveitar barras de outros trabalhos. Olha que interessante. Está construído. Nós já montamos, costuramos e agora você me pergunta, Nana, para que serve? Serve para várias coisas. Primeiro para nossa coxa de retalhos, né? Imagina uma coxa toda colorida, todos os blocos dançando, muito lindo. Mas se você não quiser numa coxa, este trabalho é um trabalho que fica muito legal numa almofada, num caminho, num pé de cama, até num tapete, numa bolsa, uma necessaire, olha que bonito. É um trabalho muito versátil, mas ele tem algumas restrições. Como é um trabalho que ele constrói e desconstrói, você não pode misturar tecidos de
fio diferente. Então, por exemplo, eu não posso fazer com brim e com tricoline, que é o que eu fiz aqui. Então, quando você tem dois tecidos que eles têm texturas diferentes, nesse bloco, normalmente você já não usa, tá? Isso já é uma restrição normal. Você faz o trabalho normalmente sempre com o mesmo tipo de tecido. Mas nesse trabalho de construção e desconstrução, isso fica muito mais gritante, porque você tem a mudança do fio do tecido. Então, quando você tem tecidos de materiais muito distintos, ele distorce sua peça. Outro tecido que também não é recomendado para o patchwork são tecidos que tenham elasticidade, exatamente por isso, porque a gente tem que bater as costuras e eles distorcem. Mas aí vai uma dica de tecido para você que quer fazer esse trabalho diferente. Pega as calças jeans da sua casa, as calças que você vai jogar fora porque ficaram velhas, porque não usam mais, não servem mais, ou então estão manchadas, você corta nessas tiras que eu te falei e faz um tapete de todo trabalhado em jeans. O próprio tom do jeans, que cada um tem um tom, vai fazer essa dança e vai ficar muito legal e é muito bom para um tapete. Jeans, brim, são tecidos que são ótimos pra gente fazer tapete. Essas são algumas das utilidades desse bloco, que é um bloco muito divertido e você pode ver que dá para você usar em vários lugares. Agora, me pergunta, qualquer pessoa, mesmo você que está começando do zero, pode fazer? Qual que é o grau de dificuldade desse bloco? O grau de dificuldade desse bloco é médio. Não é nem de iniciante, mas também não é um avançado. Então, para você que quer se aventurar, também dá para você brincar um pouco com esse bloco, porque como você constrói e desconstrói, algumas pequenas falhas, alguns pequenos defeitos, eles ficam imperceptíveis na dança das cores, das estampas. É claro que a gente quer um trabalho perfeito, mas é um trabalho que tem uma dificuldade mediana. Então dá para você começar também a se aventurar nele. Esse foi o nosso vídeo do Construindo e Desconstruindo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber nossas notificações de vídeo. Tem vídeo novo toda semana, a gente tem dica, tem vídeos sobre patchwork conversando com as nossas alunas, com as nossas amigas quilteiras, patchworkeiras, enfim. Tem muito material para você que gosta de patchwork, mas ainda não sabe nada. Descobrir essa jornada comigo. Lembrando que dia 27 de janeiro começa a nossa jornada para você que não sabe costurar, mas está se apaixonando pelo patchwork aqui comigo, aprender a fazer a sua primeira colcha de retalhos. Eu vou falar tudo o que você precisa saber para sair do zero a sua primeira colcha de retalhos. Então acompanha nossas novidades, fica comigo e dia 27 a gente começa a nossa jornada. Entra nas nossas redes sociais também, no Facebook, naná.cut, no Instagram, naná.cut, deixa seu comentário, fala pra mim a sua dificuldade e a gente vai junto chegar na nossa primeira colcha de retalhos. Eu te vejo no próximo vídeo.